Ok. Vamos abrir as nossas Bíblias. E se puder, vai ser passado também aí nos telões. Na projeção, aliás. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Verso 1, depois nós vamos pular, vamos para o verso 7 e vamos ler até o verso 24. Como é um texto longo, eu vou pedir a ajuda dos irmãos, as pessoas que estão aqui. Eu vou lendo, aí falo para a igreja, agora vocês, os irmãos leiam juntos, tá bom? A gente vai fazendo assim, fica mais dinâmico a leitura, para a gente poder então compreender o texto. Então Lucas capítulo 14, o verso 1 primeiro, depois nós vamos pular para o verso 7, ok? O texto diz assim: Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Verso 7, reparando como os convidados escolhiam os principais lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para aqui, ou mais para cima, ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Verso 12, os irmãos em diante. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Quero convidar você que está em casa, você que está aqui, vamos abaixar nossas frontes, vamos ter esse momento de oração. Ó Deus, somente o Senhor é capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Senhor pode nos atrair por meio do Teu Espírito. Somente o Senhor pode realizar a obra em nós. Somente o Senhor pode nos convencer daquilo que somos, como temos sido. Somente o Senhor pode nos transformar e nos salvar. Tome nossas vidas aqui nas Tuas mãos. Te pedimos que o Senhor nos edifique, que o Senhor esteja nos confrontando,
que o Senhor esteja nos consolando também. Abençoe cada visitante que está aqui. Esteja, Senhor, com as suas lutas, com as suas alegrias, com seus anseios também. Que o Senhor possa abençoá-los ricamente, conforme a Tua palavra, conforme o Teu Espírito. Em nome de Jesus, nos dê sua graça para ouvirmos, sua graça para anunciarmos a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor e o Salvador. Amém. Meus irmãos, nós estamos no apagar de luzes do ano, não é verdade? Daqui a pouco o ano está se findando. Estamos também às vésperas do Natal. E aí, além disso também, nós estamos aí no período de festas e banquetes e recepções. As ruas estão cheias, repararam isso, que as ruas estão cheias? Muitos carros estão aí. Você pega trânsito em qualquer horário hoje em Vila Velha. Pessoas estão nos shoppings, lotando os shoppings. E pessoas então nos convidam para festas, para os banquetes e para recepções. Um período difícil de fazer regime, não é assim? Você pensa assim, fazer regime no mês de dezembro, complicadíssimo fazer regime. Porque é um período de verdade de festas, de banquetes, de recepções, de acampamentos e no sentido lato de comilança, não é assim? Mas o que Jesus nos ensina nesse período de festas, banquetes e recepções? O que esse período ensina para você e para mim? O que esse relato bíblico, ou esses relatos bíblicos aqui nos ensinam em relação a esse período que vivemos? É isso que eu quero pensar com os irmãos nessa noite aqui. E utilizando as palavras da Vitória, gostaria que você prestasse atenção nos detalhes e visualizasse aquilo que vai ser colocado aqui, ou aquilo que você acabou de ler aqui e ouviu também. Em primeiro lugar, antes da gente poder entender, a gente tem que ver o contexto. O verso 1, Jesus havia sido convidado por uma espécie de jantar. Ele estava ali, era um conviva, estava presente ali. Ele estava presente na casa daqueles homens. E, de repente, o que aconteceu ali é que as pessoas se acotovelavam para estar mais próximos daquele que iria hospedá-los, mais próximos do hóspede. Eu não sei se você lembra disso. Era uma espécie de sofás, se chamam tricíclios, ou melhor dizendo, triclícios. Como era isso? Imagina só, você vendo os detalhes e visualizando aquilo que acontecia ali. Imagina uns divãs, ok? Imaginou uns divãs? Às vezes nós pensamos que eram cadeiras, mas não eram cadeiras, eram divãs. E esses divãs estavam colocados em forma de U. Por exemplo, a pessoa, ela se deitava no divã e ela se deitava em cima do seu cotovelo esquerdo. Aí o outro se deitava também em outro divã, também no cotovelo esquerdo. E era outro divã, então, em formato de U, e tinha uma mesa no centro. Então as pessoas ficavam ali, sentadas assim, e elas poderiam comer. E como era em U, os serviçais entravam naquele U, formado pelos divãs, para colocar as comidas ali. E eram vários, então, tricíclios. E eles se sentavam, ou melhor, eles se deitavam ali. Só que havia uma coisa interessante. As pessoas, elas queriam ficar mais perto do hóspede, ou do hospedeiro, melhor dizendo, porque os mais importantes, ou as pessoas mais importantes, elas teriam que ficar mais próximas daquele que estava hospedando a todos. Então, por isso que as pessoas, elas se acotovelavam e elas queriam ficar mais próximas ali. Então, esse é o contexto. O que Jesus nos ensina nesse período de festas, banquetes e recepções? O que esse texto ensina para você, no século 21? O que esse ensino ensina para nós que estamos aqui nessa noite? O que esse texto ensina para aqueles que vão ser batizados e vão professar a fé? O que esse texto fala para você que está aqui? Para você que é o familiar que está aqui, desses irmãos, dessas irmãs que vão professar a fé, vão ser batizados. Em primeiro lugar, a primeira lição que esse texto nos ensina nesse período de festas, banquetes e recepções é que devemos ser humildes, totalmente dependentes de Deus, sabendo que Deus é responsável por colocar você, eu e todos nós aqui na posição certa. Vou repetir. Deus é o único responsável para colocar você e eu
todos nós na posição correta. As pessoas se acotovelavam ali, está no verso 7 ao verso 11, para ver quem ficava mais próximo. As pessoas queriam os primeiros lugares. E o que Jesus nos ensina nesse texto? Jesus fala assim: olha, não procure os primeiros lugares. Não procure os primeiros lugares, porque você não sabe se aquele lugar é de outro, melhor do que você e mais importante que você. Quando você for convidado, é para você prestar atenção. Quando você for convidado para uma festa, para um jantar, para uma recepção, não queira ter a primazia. Não queira estar na frente, onde você não deve estar. Se coloque numa postura de humildade, de dependência. Por quê? Porque é melhor você ser chamado, você está no último lugar, e você ser chamado assim, ó, vem para frente, ó, fica aqui. Do que você ouvir do anfitrião e ouvir dele assim, seu lugar não é aqui. E é interessante que a imagem, viu, Vitória? Cadê a Vitória? A imagem, Vitória, é essa aqui. É um anfitrião chegando para um e falando assim, por favor, levanta aí que seu lugar não é aqui. E ao mesmo tempo falando para o outro, falando assim, ó, vem para cá. E eles vão se cruzar. Uma vergonha total e uma honra total para aquele que estava no último lugar. Se alguém escolher o lugar mais baixo, a única direção em que pode ir é para cima. Vou repetir. Quem escolhe o lugar mais baixo, a única direção em que pode ir é para cima. E é melhor então você escolher o lugar mais baixo. Por quê? Porque Deus nos lembra na sua Escritura, nos contextos, na Escritura, no sentido hermenêutico, você vê tanto o Velho quanto o Novo Testamento, a Bíblia diz assim, que a humildade, ela precede o quê? A honra. Aquele que é humilde, aquele que sabe o seu lugar, aquele que não deseja a primazia, aquele que não vai e enfrenta tudo, e se coloca em um lugar que não é dele, aquele que é inoportuno, ele está sujeito a ser humilhado, porque a humildade, ela precede a honra. E Deus fala assim também, que Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes, aqueles que são totalmente dependentes de Deus. Por isso, então, presta atenção nisso. Nós não precisamos dar um jeitinho para conseguirmos as coisas. Nós não precisamos assimilar a cultura brasileira, que é uma cultura do jeitinho, da malandragem, não é verdade? Nós somos e vivemos uma cultura da malandragem. Nós não precisamos disso. Nós somos crentes. Nós temos que julgar a cultura. E se a cultura é ruim, nós não podemos assimilar essa cultura ruim. Nós somos cristãos. Nós não precisamos ser oportunistas e inoportunos. Não precisamos passar na frente dos outros. Você não precisa vender a alma para conquistar aquilo que você precisa conquistar e deseja conquistar. Você não precisa assinar onde você não deve assinar. Você não precisa jogar sujo com os outros, com colegas. Você não precisa jogar bola nas costas. Você não precisa almejar ilicitamente o estrelato e cargos, sem você merecer aquilo, ou você conseguir aquilo passando na frente dos outros. Você não precisa querer e desejar ser sempre servido. Você precisa servir, aprender a servir. Você não precisa ter medo de começar pequeno. Tem gente que só quer começar grande. E não deseja os pequenos começos. E por não desejar os pequenos começos, é soberbo e não aceita nada além daquilo que é grande. Tem gente, meus irmãos, que dá murros em pontas de faca, porque nunca aprenderam a ser humildes. Jesus disse aqui de forma muito clara: quem se humilha será exaltado. Mas o mundo não ensina isso, o século, o sistema não ensina isso. O sistema ensina assim: você tem que vencer, você é grande, você só precisa querer galgar postos mesmo, não seja ridículo, não seja desse jeito.
Você pode crescer muito mais, não importa, você pode passar por cima de todos. A vida é assim, não, pastor, olha, na vida eclesiástica tudo bem, nós somos aqui, né, temos que ser desse jeito. Lá fora, pastor, na segunda-feira é diferente. Deus é responsável por colocar você na posição certa. Deus que é. Você não precisa fazer nada de forma ilícita para conseguir, nada. Nós vivemos uma época hoje que há uma descrença na providência de Deus. Deus é o autor da vida, Deus é o criador de todas as coisas, mas Deus é aquele que sustenta a sua criação também. A nossa história está nas mãos de Deus. Deus faz com que todas as coisas contribuem para o nosso bem, todas elas. Isso se findou a partir do século XIX. Antes do século XIX, as pessoas elas criam de forma piedosa na existência de Deus. Depois do século XIX, começou uma ruptura em relação à crença. E para colocar mesmo assim o machado na raiz dessa crença na providência de Deus, foram as duas grandes guerras, onde as pessoas começaram a pensar assim: que Deus é esse que permite tanto sofrimento e não intervém na história? Mas se esquecem que Deus, ele controla a história. E se esquecem também da tensão que há em relação à responsabilidade humana. Deus controla todas as coisas. E Deus é responsável por colocar você e eu na posição certa. É só você lembrar de uma história bíblica, de forma bem sucinta, da história de José. Os irmãos se lembram da história de José? 17 anos vendido como escravo. Jogado no poço, do poço para a casa de Potifar como escravo, do mordomo escravo para o cárcere, do cárcere o trono. Mas antes dele ir para o trono, não sei se os irmãos se recordam, ele manda um bilhetinho para aquele que havia escapado da morte, porque ele havia profetizado para aquele que era o copeiro-chefe. E disse assim: lembra de mim. Quando você estiver diante de Faraó, lembra de mim. Sabe quantos anos se passaram desse lembra de mim? Foram 2 anos. O copeiro-chefe não quis nem saber dele. O que acontece depois de 2 anos? Deus faz com que Faraó tenha os sonhos. E fica perturbado com os sonhos. Aí essa é a hora de José. O que significa isso para você e para mim? Não importa o que está acontecendo com você, não importa o que acontece comigo, não importa o que acontece com todos nós, Deus tem um plano. E Deus é responsável por colocar você na posição certa. Você não precisa fazer lobby, você não precisa dar um jeitinho, você não precisa passar na frente dos outros, você não precisa assinar onde você não deve assinar. Você tem que confiar em Deus e continuar a ser íntegro. E não passar na frente dos outros, fazendo network. Hoje está na moda, não é assim? O negócio é network. Que joia, você pode fazer network se você quiser. Se Deus não colocar a mão, presta atenção, nada acontece. Nada. Segundo lugar, que esse texto nos ensina, o que Jesus nos ensina nesse período de festas, banquetes e recepções, é que a nossa vida relacional deve ser pautada pelo amor e pela graça, e não por motivos interesseiros. Vou repetir. Esse período de festas, banquetes e recepções nos ensina que a nossa vida tem que ser pautada, a nossa vida relacional tem que ser pautada pelo amor e pela graça, e não por motivos interesseiros. Vamos lá ver verso 12 a 14, o texto diz assim: disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar, interessante, Jesus estava no jantar, né? De forma intuitiva, que a gente pode aferir do texto. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os seus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem, e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, aleijados, os coxos e os cegos. Serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te.
A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Foi Jesus que falou isso. Você já foi, em relação a casamento, por exemplo, já viu casamentos assim, onde, não daqui, né, mas casamentos onde os noivos vão convidar os padrinhos? Só convida gente rica, já viu isso? Você não convida porque é seu amigão, você não convida porque é a pessoa que você ama, porque é uma tia que você gosta dela, não tem dinheiro nenhum, não tem como fazer nada por você, mas você ama a pessoa e você convida a pessoa. E não, você não convida por interesse. Essa é a ideia, só para os irmãos entenderem. Você não convida por ser uma aproximação com intuitos egoístas. Você não convida para ter troca, você não convida para ter um escambo relacional, você não convida para o seu benefício, você convida para se doar. Você faz pelo outro para se doar. Você faz, presta atenção nisso, por aqueles que não podem fazer nada por você. Jesus está nos ensinando para nós aqui, é que a nossa relação com as pessoas, elas têm que ser pautada pela doação, pelo amor, pela graça, e não por motivos interesseiros. O que o sistema, o que o século fala para nós é assim: se aproxima porque você vai se dar bem. Não é assim? Não é assim, Douglas? Se aproxima porque você vai se dar bem. Network, hein? Você tem que, já viram isso? A gente está na moda isso. Você tem que andar com gente que vai fazer bem para você, que seja melhor do que você e tenha mais do que você. Coitado dos pobres, coitado de quem não tem nada, coitado de quem está na lona. A Jesus é o evangelho de ponta cabeça e diz assim: olha, quando você fizer alguma coisa, não pense em troca. Pare de pensar no escambo relacional. Se doe. Se doe para os outros. Abençoa os outros. Abençoa quem não pode fazer nada por você. Não há generosidade nenhuma em doar para aqueles que nos retribuirão. Não existe generosidade para quem você sabe que vai retribuir você. Em primeiro lugar, o que Jesus nos ensina nesse período de festas, banquetes e recepções. Devemos ser humildes. Deus tem a hora dele, o jeito dele, a forma dele de colocar você na posição certa. Você não precisa fazer lobby. Você não precisa dar um jeitinho para nada. Em segundo lugar, a sua vida relacional, ela tem que ser pautada pelo amor e pela graça para aqueles que cercam você. A pergunta para você e para mim é: quem é você? Ou como é que você tem sido? Como é que você age na sua vida? Quem você se aproxima? Você oferece para aqueles que não precisam e não tem nada para te oferecer? Ou você só faz porque você vai ter alguma coisa em troca daquilo ali? Eu conheci gente, presta atenção nisso, hein? Eu conheci gente que nos chama para ir na casa porque um dia vão ter que chamar também. Vou repetir, vou acertar minha fala. Já conheci gente que não aceita convite para ir na casa do outro, sabe por quê? Porque sabe que vai ter que retribuir. Olha só. Aí não aceita convite de nada. Não, vou ter que retribuir, então melhor não aceitar. Você chama, mas não vai. Não vai por quê? Não é por nada plausível. Não vai porque não quer se dar também, ou se doar. Terceiro lugar, que Jesus nos ensina nesse período de festas, banquetes e recepções, é que a prioridade é o reino de Deus e não a nossa vida terrena. Verso 15 ao verso 24, o texto diz assim: ora,
Ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, eu acho que a pessoa aqui, né, Vitória, olhando os detalhes, ela não sabia o que falar, falou isso aqui. Ficou tão constrangido que soltou essa. Ora, ouvindo essas palavras, os que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Aí Jesus vem e fala assim, né? Então você vai ouvir agora. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Olha só, presta atenção nisso. Quando ele convida a pessoa, naquele período ali, ela tinha que dar o aceite, como a gente faz hoje, né? É save the date, não é isso? Você deu o aceite lá, você colocou o nome, a festa é cara, não é assim? Ou então você está esperando aquilo ali, você falou que vai, né? Aí fez tudo certo, save the date, salvou a data. Aí continua o texto. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados. Eram, por exemplo, 100 convidados, todo mundo deu aceite, já pagou tudo, gastou a grana. Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma, olha só, todos começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Eu não vou. Outro diz, comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro diz, casei-me por isso, não posso ir. Essa parábola é tida aqui como uma parábola das desculpas. E eu acrescento, parábola das desculpas esfarrapadas. Você sabe o que significa desculpas esfarrapadas? É a racionalização. Você sabe o que significa racionalizar? Racionalizar é você dar desculpas esfarrapadas por meio de um processo lógico. Só que esse processo lógico, ele é escuso. Porque olha só, você comprou um campo, você vai ver o campo depois, ou você vê o campo antes de comprar o campo? Você vai testar antes, você vai saber que isso aquilo é bom, nem Zaulim, você vai saber se aquilo é correto, se aquele campo vai te servir, se você vai ter utilidade ali, se vai ser útil, se é bom, se vai ser compensador comprar. Ninguém compra um campo às cegas. Desculpa, esfarrapada. O segundo, a mesma coisa, olha, eu comprei juntas de bois, mas eu vou experimentá-las, eu vou testá-las, saber se o boi é boi bom mesmo. Quem compra isso? Quem compra um boi antes de experimentar o boi antes, de perceber, de ver antes? Só um tolo compra assim. Era uma desculpa o quê? Esfarrapada. Em terceiro lugar, o terceiro fala assim, eu casei. Aí que é desculpa esfarrapada mesmo. O que tem a ver você estar casado e você não poder ir? Onde o casamento é um empecilho para você ir numa festa onde você já deu o aceite. Você sabe disso, o casamento envolve obrigações, mas não cancela outras obrigações já firmadas legitimamente. Você lembra que no Velho Testamento, o recém-casado, o que acontecia com ele? Ele ficava 1 ano sem ir para quê? Para a guerra. Ele era eximido, o casal, o homem era eximido de ir para a guerra. Se estivesse acontecendo uma guerra, ele casou, pelo menos no primeiro ano, ele ia aproveitar o casamento, porque a guerra ia morrer de repente. Mas não significa você não ir a festas. E no caso aqui você sabe que é uma parábola. É uma parábola do reino de Deus. É uma parábola das bodas do Cordeiro. E esse texto ensina para a gente que a prioridade é o reino de Deus e não a nossa vida terrena. A nossa vida não é aqui. A nossa vida não é do útero à cova. A nossa vida vai além da cova. E nós temos que viver para Deus aqui. O que o texto está nos ensinando é que você e eu, a nossa prioridade é o reino. E nós não podemos dar desculpas esfarrapadas. Ah, não, eu estou muito ocupado. Ah, não, eu estou preocupado com o meu casamento. Ah, não, eu estou preocupado nos meus negócios. Ah, não, eu estou preocupado com a minha vida pessoal. Em outras palavras, o que nessa parábola aqueles que fizeram, os convidados fizeram, foi assim, eu não quero essa festa. Eu desprezo você.
Eu desprezo o Senhor. Eu não quero festa nenhuma, eu quero viver minha vida. Quem controla a minha vida sou eu. Eu não quero saber do Senhor, não. Aí, em quarto lugar, o que Jesus nos ensina nesse período de festas, banquetes e recepções, é que a hora de aceitar o convite da graça é agora, não é depois. Jesus, então, dá uma advertência solene também, por meio da parábola. O texto diz assim, a partir do verso 21. Voltando o servo, olha, o servo foi lá, tudo contou ao seu senhor. Ó, a turma lá não quer ir. Todo mundo se escusou da ceia, da festa. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: olha só, meus irmãos, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus gracioso, Deus é misericordioso, mas Deus, Ele é justo, Deus é santo. E por meio da sua ira santa, Ele vai julgar a terra. Vivemos hoje um período onde as pessoas elas estão só acreditando no Deus amoroso e esquecem que a Bíblia ela fala dos atributos de Deus, onde Deus Ele é santo, Deus Ele é justo, Deus é um Deus irado com o pecado, com a humanidade em declínio, é o Criador de todas as coisas. Deus não é só bondade, Deus é justiça e santidade. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Respondeu o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o que o texto diz de João? O texto diz assim que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. O texto aqui, meus irmãos, está falando dos judeus, do povo dos oráculos de Deus. Jesus era judeu. Tiveram todos os privilégios, todas as promessas, todas as benesses. Tiveram o reino com eles. Todo o Velho Testamento apontando para Cristo. E quando Cristo veio, eles negaram a Cristo e não quiseram ir para a ceia. E Jesus disse assim: não vão entrar na minha ceia. Mas o que tem a ver isso com você agora? Comigo também. Você tem todos os privilégios. Você nasceu na igreja às vezes. Você se relaciona com pessoas que são crentes. Você conhece a Escritura. Você conhece os oráculos de Deus. Você conhece quem ama a Deus e quem anda com Deus. Você já provou de algumas coisas do reino. Mas você continua dizendo assim: eu quero provar o campo que eu comprei, as juntas de bois, meu casamento e outras palavras. Eu quero ver minha vida. Me tenha por excusado. O convite, ele é feito. O convite da graça está aí. Falamos que o menino Jesus, ele nasceu. Mas esse menino, ele cresceu. Virou homem. Morreu na cruz. Ressuscitou ao terceiro dia. Foi assunto aos céus. Ele reina hoje. Ele pegou o livro da mão do Pai e ele reina. O Evangelho está sendo pregado, dizendo assim: se arrependa enquanto é tempo ainda. Existe graça, existe amor, existe um convite do banquete maravilhoso, existe vida eterna para você. O Evangelho genuíno não é dar 10 e receber 100. O Evangelho genuíno não é você vir para a igreja, vai tudo mudar na sua vida, no sentido que você vai ser feliz, sem problemas financeiros, sem problema conjugal. O Evangelho não é isso.
O Evangelho é uma boa notícia para você, dizendo assim: você é um pecador, você está perdido, mas existe graça para você. Se arrependa. Venha para o banquete. Aceite o convite da graça, enquanto é tempo ainda. Mas se você falar assim: eu sou dono de mim mesmo, eu procuro a minha vida. Hoje não são campos, muitas vezes. Hoje não são bois, mas hoje são seus negócios, é sua vida, é seu casamento, é sua estrutura, é sua estrutura familiar. Você fica adiando isso. Vai chegar uma hora que vai ser dito assim: não tem tempo mais para você. Você negou um convite para um banquete maravilhoso. Agora não tem jeito mais. Por isso que o texto diz assim, agora trazendo para o texto mesmo, falando que esses os coxos, os aleijados, fora da cidade, nos campos, nos atalhos, são gentios. Somos nós. Onde o Evangelho está sendo pregado no mundo inteiro, e os coxos têm entrado, ou seja, aqueles que dependem totalmente de Deus, aqueles que não têm nada, aqueles que não são orgulhosos, aqueles que não batem no peito, aqueles que nos falam assim: não, eu preciso do Senhor, porque eu não tenho nada. E quando o texto diz assim, vai obriga a entrar, a ideia do termo ali não é obrigar, é pela força, não. A ideia é assim para o servo: convença-os todos que a festa é boa. E fala para eles entrarem, que há um banquete para eles, porque os outros rejeitaram. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nos ensine nesse período de festas, banquetes, recepções, que você vai ter no Natal, no Ano Novo. E lembra disso. Procure os últimos lugares. Deus é responsável por colocar você na posição certa. Seja humilde. Que os seus relacionamentos sejam relacionamentos não interesseiros. Que você se doe para quem não vai dar nada para você. Eu tenho certeza que você tem pessoas que relacionam com você, que elas não podem, não têm nada para te oferecer. Abençoe essas pessoas. Que a sua recompensa na ressurreição não é aqui. Aqui, se você der em troca e receber em troca, a sua recompensa é aqui. Mas só é aqui. Mas se você abençoa quem não pode fazer nada por você, sua recompensa é na eternidade, na ressurreição. E lembre que o dia do aceite, do convite da graça, é agora. Se arrependa, meus irmãos. Se arrependa você que está aqui. Tome uma postura de coragem, de levantar e de falar assim: não, eu quero seguir a Cristo Jesus. Ele é meu Senhor, é o meu Salvador, não é a igreja. É Cristo. É Jesus Cristo. De você chegar e falar assim: eu não entendo muita coisa não, mas eu quero que o Senhor seja o meu Senhor daqui para frente. Eu quero essa ceia. Eu quero fazer parte disso. Eu não quero morrer sem isso. Eu não quero ir para o inferno. Porque eu sei que isso é justo, santo. Eu sei que isso é bondoso, amoroso, compassivo. Mas eu sei que isso é justo e santo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Nós vamos ter esse momento de oração e lembrar que hoje nós estamos no período de festa também, né? Hoje nós vamos ter profissão de fé e batismo de alguns irmãos aqui na igreja. Vamos orar. Ó Deus, queremos agradecer ao Senhor pela sua palavra, agradecer porque o Senhor nos fala, o Senhor nos edifica, o Senhor nos confronta, o Senhor nos consola. Que o Senhor tome nossas vidas aqui nas tuas mãos. E muito obrigado por esse momento que teremos agora na vida desses irmãos. Te louvamos pela vida deles. Que o Senhor nos dê sua graça. Te louvamos pela vida da Tainara, te louvamos pelo Mateus, te louvamos pelo Lucas. Que o Senhor os abençoe muito e esteja, Senhor Pai, com eles. Seus professores que estão aqui também, que puderam fazer esses catecúmenos, tanto o presbítero Marcelo quanto o presbítero Célio. Abençoe seus parentes, pais, familiares que estão aqui também, por esse momento de festa e de grande bênção na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém.